O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Dia 123 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo sobre a profissão da fé na sua segunda sessão, os símbolos da fé, no terceiro capítulo. Hoje leremos dos números 963 ao 970. Parágrafo 6º. Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja. Depois de termos falado do papel da Virgem Maria no mistério de Cristo e do Espírito, convém agora considerar seu lugar no mistério da Igreja. Com efeito, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como a verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Ela é também verdadeiramente Mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na Igreja nascessem os fiéis que são os membros desta cabeça. Maria é Mãe de Cristo e também Mãe da Igreja. A maternidade de Maria com relação à Igreja, totalmente unida a seu Filho. O papel de Maria para com a Igreja é inseparável de sua união com Cristo, decorrendo diretamente dessa união. Esta união de Maria com seu Filho na obra da salvação manifesta-se desde a hora da concepção virginal de Cristo até sua morte. Ela é particularmente manifestada na hora da paixão de Jesus. A bem-aventurada Virgem avançou em sua peregrinação de fé, manteve fielmente sua união com o Filho até a cruz, onde esteve de pé, não sem desígnio divino, e sofreu intensamente junto com seu unigênito. Com ânimo materno, associou-se a seu sacrifício, consentindo, com amor, na imolação da vítima por ela gerada. Finalmente, pelo próprio Jesus agonizante na cruz, foi dada como mãe ao discípulo com estas palavras: Mulher, eis aí teu filho. Após a ascensão de seu filho, Maria assistiu com suas orações à Igreja nascente. Reunida com os apóstolos e algumas mulheres, vemos Maria pedindo, também ela, com suas orações, o dom do Espírito, o qual, na Anunciação, a tinha coberto com sua sombra. Também em sua Assunção, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste, para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte. Foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é singular participação na ressurreição de seu Filho e antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Em vosso parto, guardastes a virgindade. Em vossa dormição, não deixastes o mundo, ó Mãe de Deus. Fostes juntar-vos à fonte da vida, vós que concebestes o Deus vivo, e por vossas orações livrareis nossas almas da morte. Ela é nossa Mãe na ordem da graça. Por sua adesão total à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja o modelo da fé e da caridade. Com isso, ela é membro supereminente e absolutamente único da Igreja, sendo até a realização exemplar, tipos, da Igreja. No entanto, seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. De modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador, para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por este motivo, ela se tornou para nós Mãe na ordem da graça. Esta maternidade de Maria, na economia da graça, perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação,
e que sob a cruz resolutamente manteve, até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou este mundo salvífico, mas, por sua múltipla intercessão, continua a nos alcançar os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. A missão materna de Maria em favor dos homens de modo algum obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Ao contrário, mostra sua eficácia. De fato, toda a salutar ação da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo, apoia-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela ofere toda a sua força. Com efeito, nenhuma criatura jamais pôde ser equiparada ao Verbo encarnado e Redentor. Entretanto, da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas diversificada cooperação que participa de uma única fonte. Na nossa leitura complementar de hoje, ouviremos como catequese a audiência geral do Papa São João Paulo II, de 6 de setembro de 1995. Presença de Maria na origem da Igreja. Depois de ter me dedicado ao aprofundamento da identidade e da missão da Igreja, sinto agora a necessidade de dirigir o meu olhar para a Santíssima Virgem, que viveu perfeitamente a santidade e é o seu modelo. É o mesmo que fizeram os padres do Concílio Vaticano II. Depois de terem exposto a doutrina sobre a realidade histórico-salvífica do povo de Deus, quiseram completá-la com a ilustração do papel de Maria na obra da salvação. Com efeito, o capítulo 8º da Constituição Conciliar Lumen Gentium pretende não só sublinhar o valor eclesiológico da doutrina mariana, mas também iluminar a contribuição que a figura da Santíssima Virgem oferece à compreensão do mistério da Igreja. Antes de expor o itinerário mariano do concílio, desejo lançar um olhar contemplativo sobre Maria, tal como na origem da Igreja. Os Atos dos Apóstolos a descrevem, São Lucas, no início desse escrito do Novo Testamento, que apresenta a vida da primeira comunidade cristã, depois de ter recordado um a um os nomes dos apóstolos, afirma: todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Nesta imagem, destaca-se a pessoa de Maria, a única que é lembrada com o próprio nome, além dos apóstolos. Ela representa um rosto diferente e complementar da Igreja, em relação ao rosto ministerial ou hierárquico. Com efeito, a frase de Lucas refere-se à presença no cenáculo de algumas mulheres, manifestando assim a importância da contribuição feminina na vida da Igreja, já desde os primeiros tempos. Esta presença está diretamente relacionada com a perseverança da comunidade na oração e com a concórdia. Esses traços expressam perfeitamente dois aspectos fundamentais da contribuição específica da mulher à vida eclesial. Os homens, mais propensos à atividade externa, precisam de ajuda das mulheres para retomar os relacionamentos pessoais e progredir na união dos corações. Bendita és tu entre as mulheres. Maria cumpre de modo eminente esta missão feminina. Quem, melhor do que Maria, encoraja a perseverança na oração em todos os crentes? Quem promove a concórdia e o amor melhor do que ela? Reconhecendo a missão pastoral que Jesus confiou aos 11, as mulheres do cenáculo, com Maria no meio, unem-se à sua oração e, ao mesmo tempo, testemunham a presença na Igreja de pessoas que, embora não tenham recebido uma missão, são também membros, com título pleno, da comunidade reunida na fé em Cristo. A presença de Maria na comunidade, que orando espera a efusão do Espírito, evoca o papel que ela desempenhou na encarnação do Filho de Deus por meio do poder do Espírito Santo. O papel da Virgem naquela fase inicial e o que ela desempenha agora, na manifestação da Igreja no Pentecostes, estão intimamente ligados.
A presença de Maria nos primeiros momentos da vida da Igreja contrasta de forma singular com a participação bastante discreta que ela teve antes, durante a vida pública de Jesus. Quando o Filho inicia sua missão, Maria permanece em Nazaré, embora esta separação não exclua alguns contatos significativos, como em Caná, e, sobretudo, não a impeça de participar no sacrifício do Calvário. Pelo contrário, na primeira comunidade, o papel de Maria assume uma importância considerável. Depois da Ascensão e na espera do Pentecostes, a mãe de Jesus está pessoalmente presente nos primeiros passos da obra iniciada pelo Filho. Os Atos dos Apóstolos sublinham que Maria estava no cenáculo com os irmãos de Jesus, isto é, com seus parentes, como sempre interpretou a tradição eclesial. Não se trata de uma reunião familiar, mas do fato de que, sob a orientação de Maria, a família natural de Jesus passou a fazer parte da família espiritual de Cristo. Quem faz a vontade de Deus, disse Jesus, é quem é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nessa mesma circunstância, Lucas define explicitamente Maria, a mãe de Jesus, querendo sugerir que algo da presença de seu filho, elevado ao céu, permanece na presença da mãe. Ela recorda aos discípulos o rosto de Jesus, e é com a sua presença no seio da comunidade o sinal da fidelidade da Igreja a Cristo Senhor. O título de mãe, neste contexto, anuncia a atitude de diligente proximidade com a qual a Virgem continuará a vida da Igreja. Maria abrirá seu coração para mostrar-lhe as maravilhas que Deus Todo-Poderoso e Misericordioso operou nela. Desde o início, Maria desempenha o seu papel de mãe da Igreja. A sua ação favorece a compreensão entre os apóstolos, que Lucas se apresenta com o mesmo espírito, e muito distante das desavenças que por vezes surgiram entre eles. Por fim, Maria exerce a sua maternidade em relação à comunidade dos crentes, não só rezando para obter para a Igreja os dons do Espírito Santo, necessários à sua formação e ao seu futuro, mas também educando os discípulos do Senhor na comunhão constante com Deus. Assim, torna-se a educadora do povo cristão na oração e no encontro com Deus, elemento central e indispensável para que o trabalho dos pastores e dos fiéis tenha sempre no Senhor o seu início e motivação profunda. Estas breves considerações mostram claramente que a relação entre Maria e a Igreja constitui uma relação fascinante entre duas mães. Este fato nos revela claramente a missão materna de Maria e compromete a Igreja a buscar sempre sua verdadeira identidade, contemplando o rosto da Theotokos, Mãe de Deus. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!